Bom dia, povo lindo por dentro. Tudo tranquilo? Tudo na paz? Segunda-feira, 8h05 da manhã. Olha aqui o tio Ayrton. Depois de um final de semana aí abençoado, estamos vivos, graças a Deus, para de volta blindá-los aí com recortes, temas que fomos instados a trabalhar em sala de aula nesses últimos dias. Eu vou falar neste vídeo curto sobre língua portuguesa. Língua portuguesa, calcanhar de Aquiles aí de muita gente boa, hein? Em provas de concurso. Em uma aula, salvo engano, domingo pela manhã, eu fui convocado a trabalhar classes gramaticais. Nós trabalhamos na sala de aula classes gramaticais. E o que é que eu comecei falando com o pessoal que estava lá presente? Nós temos 10 classes gramaticais. 10 classes gramaticais. Lembram? E se você for estudar de maneira aleatória, você vai acabar não sendo produtivo. Por isso que, didaticamente, aqueles que dão aula de língua portuguesa dividem as 10 classes de palavras em classe dos nomes, classe dos verbos, classe dos conectivos e classe das emoções. Quais são as classes dos nomes? Substantivo, adjetivo, pronome, numeral e artigo. São 5 as classes gramaticais que a galera que dá aula de língua portuguesa chama de classe dos nomes. Vamos repetir? Substantivo, adjetivo, pronome, artigo e numeral. Faltam 5 classes de palavras. Classe dos verbos, verbo, obviamente, e advérbio. 5 com 2, 7. Faltam 3. Classe dos conectivos, conjunções e preposições. E a classe das emoções, que só tem uma categoria, que são as interjeições. Ok? E aí, o que eu sugiro? Você tem que dar ênfase à classe dos nomes, porque são 5 classes de palavras. E também a classe dos verbos. Mas nós vamos começar falando das interjeições, porque só tem uma, você já elimina logo a classe das emoções, ok? Quais são os exemplos de interjeições? As interjeições, elas têm como função exprimir sentimentos, emoções, ok? Então, quando você fala ufa, até que enfim entendi classe de palavras. Olá, ok? Quando você fala isto, interjeição, ok? Aqui na Bahia tem uma interjeição famosa, né? Você fala porra, quando você vê algo assim, surreal, algo que foge da normalidade, aí você fala porra, beleza? Poxa, ui, ai, beleza? Putz grila é uma locução que pode ser vista como interjeição. Pronto. Se você errar, só você vai errar na prova. Entendeu? Então eu vou repetir didaticamente quantas são as classes de palavras. 10. Como é que você tem que fazer para você otimizar o seu estudo? Dividir essas classes de palavras, classificando-as em classe dos nomes, classe dos verbos, dos conectivos e das emoções. Quais são as classes dos nomes? Substantivo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, verbo e advérbio. Conectivos, conjunções e preposições. E a das emoções, que são as interjeições. Então, nós falamos que interjeição exprime sentimentos, emoções, sensações. Olá! Beleza?
Porra, interjeição. Qual é o cuidado que você tem que ter? Em provas assim muito mais capciosas, a interjeição pode vir substantivada, beleza? Se porventura você falar ou escrever aquele olá foi dado com tanta ênfase que tudo indica que Ayrton está feliz. Então, quando você enfatiza o seu olá, olá. Então, quando você fala o olá, aquele olá, você está substantivando e aquilo que era interjeição agora está sendo empregada como substantivo. Porra é interjeição. Mas se eu disser o porra do Ayrton acaba de chegar. Agora já não é mais interjeição, agora é substantivo, porque está substantivado, em razão da presença do artigo. Entendeu? Espero que sim. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre a classe dos conectivos, depois a classe dos verbos e por último a classe dos nomes. Continue firme no propósito. Eu sei que é difícil, mas é difícil para todo mundo.